ao podcast De Frente com as Nutris. Eu sou Inara Bessa. E eu sou a Camila Vasconcelos. E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro episódio do podcast De Frente com as Nutris. Serão uma série de conteúdos incríveis, maravilhosos e sempre associando a nutrição com vários temas. E não só sobre a saúde, mas sobre empreendedorismo, sobre beleza, moda, sustentabilidade. Então fique atento, porque vai ter muito conteúdo muito legal. E antes que mais nada, a gente tem que agradecer todos os nossos patrocinadores que fizeram de tudo isso daqui possível. Então, começando com a Fixt, que logo vai aparecer aqui para vocês, que é o nosso patrocinador master, junto com a Body Shop, que também fez tudo isso aqui ser possível. Além disso, a gente tem a participação da Guber, com pastas de amendoim e paçocas fit. E deliciosas. A Farmácias Galileu, que também presenteou aqui nossos convidados de hoje e vai ser nossa parceira aí nesses podcasts. A gente não pode esquecer da nossa produção. É verdade. A Letícia Spagnoli, que fez nosso cabelo, nossa maquiagem. E a Dasdu, que está nos vestindo, uma empresa maravilhosa que também vai ser apresentada. É isso aí. Vamos lá. Começar então? Vamos apresentar nossos entrevistados de como hoje? Nós dizemos anteriormente, hoje nós vamos falar com a Fixt, o Alex e o Gabriel. Olá, gente, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí eles vão se apresentar e falar um pouquinho de cada um deles. A história de vocês. Por favor, os mais novos. Nossa, minha história... Ixi, vai demorar um tempo aqui pra contar, hein? Na verdade, sou educador físico formado por profissão, né? Comecei muito cedo também na área aí de atleta, treinamento. Então, eu faço a musculação desde meus 12 anos de idade. Fui me apaixonando pela área, né, de treinar. Antes eu era atleta, né? Então eu era o cara que fazia, né, atividade física. E fui me apaixonando. E aí escolhi educação física, me formei. Desculpa, deixa eu te interromper. Você foi atleta do quê? Eu fui atleta profissional de basquete durante 2 anos. Legal. Né? Joguei pela faculdade e pela cidade. E nesse período que eu pensei, não, vou parar então de jogar, porque não tinha muito, né, que fazer na época. O time não era tão bom assim também. E aí eu decidi estudar. E aí realmente comecei uma carreira frenética de estudo. Então, tenho 4 pós-graduações, pós-graduação fora do país. Terminei meu mestrado agora também fora do país. E aí também agora navegando um pouquinho nessa área de empreendedorismo também. O MBA e, se Deus quiser, daqui a pouco mais um MBA também. Mas acho que o dia a dia aí que ensina bastante a gente, né? Prática, Tem nossas, né? Deixa eu fazer um nossas parênteses barreiras aí. Da sua área hoje, das suas especializações, qual que você indicaria para quem está começando? O que você acha que é essencial? Pensando na parte do estúdio, de personal e tal. No meu caso, como personal, eu indicaria 2. Tá? Eu acho que biomecânica é muito importante hoje. Se fala-se muito de biomecânica. E aí eu indico realmente procurar um curso de biomecânica bem específico, sabe? Não aquele curso rápido. Sim. Foca numa pós. Que aí os caras vão te ensinar de cabo a rabo como funciona tudo certinho, passar por cinésio, passar por biomecânica, passar por tudo de novo. E fisiologia. Fisiologia do exercício. Fisiologia É o que as pessoas esquecem muito, porque eu acho que antes da carga, que todo mundo fica frenético por carga, né? Sim. Vem a execução do exercício, né? Que eu acho então, fundamental. Pra quem não sabe, eu já treinei com o Alex por muitos anos. E como eu também sou ex-atleta, hoje eu falo muito isso para os meus pacientes. Porque, assim, a gente acha bem isso mesmo, que quanto mais carga a gente conseguir levantar, melhor vai ser. Mas hoje, que eu já tenho aí 12, 13 anos de musculação, fazendo musculação, é muito mais o quanto você consegue fazer de execução do movimento, o quão perfeito você consegue fazer o movimento, do que a carga. Por exemplo, um exercício que, para mim, é muito difícil, o stiff. Sim. Eu comecei a fazer musculação com 16, agora eu tenho 30. Até hoje eu tenho dificuldade de fazer esse exercício, de verdade. Lógico que eu tenho a minha biomecânica com as minhas questões. Mas assim, eu percebo que não é a carga, mas sim quanto mais você consegue executar com excelência o exercício, né, pensando no que você está fazendo, na toda a percepção corporal, consciência corporal. Isso faz muita diferença. Dá pra puxar um gancho, na verdade, porque meio que hoje em dia caiu meio no esquecimento, sabe? Que é iniciante, intermediário e avançado. Então, tem exercícios que são para pessoas avançadas.
Mas o a Steve, gente... por exemplo, é um avançado. Tudo bem, mas eu começar só com a barra, não sei o quê. Tudo bem, você vai iniciando o exercício. E o cara vai adaptando ali. Mas quanto mais você domina a técnica, melhor. Sim. Então tem exercícios que realmente são avançados. Por isso Sim. que inventaram máquina de musculação, aí tem peso livre, aí tem toda uma sequência. Então montar treino hoje, nossa, não é uma coisa fácil. E é você muita sabe variável que pra a você gente, eu controlar. falo muito isso em consulta também, de que tem pacientes intermediários, iniciantes e avançados, né? E às vezes as pessoas chegam querendo fazer estratégias nutricionais que são para pessoas avançadas, que já tem, né? Que já tem, assim, uma consciência do que é comer, do que é a nutrição, e beleza, daí a gente consegue alcançar. Mas tem outras que não sabem nem o beabá. Mas, ó, puxando um gancho que você está falando, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca cozinhou na vida, que nunca comprou um alimento, ela vai ter uma determinada dificuldade para começar a lidar com isso. Sim. Isso também é atividade física. Sim. Porque, por exemplo, nós aqui, nós somos uma geração que brincava na rua e a gente tem a mecânica muito bem desenvolvida e muito bem instalada na gente. Agora tem pessoas que não sabem nem correr. Se você empurrar, cai. Que foram sedentárias a vida inteira. Entendeu o desafio? E aí como é que você passa um stiff para uma pessoa sim. dessa? Não, então você tem que preparar o cara para um terreno. Hoje fala-se muito de avaliação, fazer avaliação funcional, avaliação... Isso é bacana, mas é o que ele falou. Nós viemos de uma geração que, por mais que fôssemos sedentários, alguns, ainda bem que não é o nosso caso, nossos professores de educação física e a rua nos ensinavam muito. Dificilmente alguém não brincou de amarelinha, não fez aquela não vivência, correu. né? Sim. E tudo isso foi estimulado. Hoje a gente pega gerações que essas últimas que vão vindo, que o básico não sai. Então aí como é que eu discuto em que categoria ele está enquadrado? Então a gente fala iniciante, intermediário, avançado. Na máquina, porque ele levanta muito peso no supino. Tá, mas e aí? Funcionalmente, como é que ele é? Então, tem muitas vertentes que a gente precisa analisar. E aí a ideia é essa, né? Nos procurar e procurar Sim. vocês. E aí sim a gente consegue fazer um trabalho. A evolução gradual, Sim. com acompanhamento. E associando isso, que você falou que as crianças de hoje em dia, os adolescentes, não têm essa vivência, essa evolução gradual do exercício, associado à parte estética da mídia, da necessidade de se expor, de estar levantando carga, de chegar lá e arrasar, sem o acompanhamento de alguém. Então aí tem mais lesão ainda, mais risco ainda. Total. Né? Total. Além do excesso de conteúdo que a gente tem na rede social. Além de você chegar na sala de aula, no nosso caso, né? E tem que ensinar tudo pro cara, né? Sim. Ensinar a correr, ensinar a agachar, ensinar tudo. Não tem padrão motor para isso. Tem consciência Mas, corporal. Gabi, Exatamente. me fala um pouco de você, porque tá vendo, né? a A gente gente se vai empolga no assunto. Deixa o você Gabi não me falar. deixa, porque eu deixa- Eu já conto. Deixa eu só puxar. O gancho que você puxou foi interessante. Você comentou do Alex, né? Você falou puxa, e o que você indica para quem quer começar na área, né? O cara terminou educação física. Eu acho que uma das coisas que eu já não indico é cuidado com as mídias sociais. Elas não Perfeito. são seus professores, Sim. tá? E eu falo muito assim, para as pessoas também, os profissionais começarem a vivenciar a área. Porque tem muitos cursos, quando eu falo paralelo não é porque ele é ruim, mas muitas técnicas que a gente pode somar para que você agregue ainda mais no treino dele. Então, eu estou falando de uma pós que vai dar uma boa bagagem, que a gente sai da faculdade com o básico. Então, como ele mesmo citou, a fisiologia, falou sobre a cinésio, entendeu? Falou, isso tudo é fundamental. Sim. Mas a gente também vai ter muitas técnicas que vão dar base para que a gente consiga. Seja levantamento, Exatamente. certo? Você Então, tem assim, o objetivo de chegar ali, vai procurar um profissional específico, você vai conseguir desde que tenha acompanhamento, né? Exato. Então, pensa sempre, quando o educador começar a olhar, fala assim, para onde eu vou? As pós são importantes. A bagagem que a gente vai tendo de cursos, tem muita gente boa no mercado. Agora, a internet, cuidado. Nossa, é muito Por isso que cuidado. nós estamos aqui, para trazer conteúdo bom, Exatamente. para conscientizar as pessoas, os jovens, os idosos, enfim, o público no geral, porque de informação a gente tem muita. Então a gente tem que conscientizar e desmistificar A gente muita tem muita coisa. informação, mas a gente tem que filtrar, né? Que foi o que o Gabriel falou. Aqui a gente tá para isso. A gente quer trazer pessoas aqui com culhão, digamos assim, como se diria antigamente, né? Pautado na ciência, né? Com bom senso também, Sim. com menos radicalismo. Eu acho que a internet acaba, para se popularizar, algumas pessoas acabam usando o radicalismo para chamar atenção. E esse não é nosso propósito, né, amigo? O propósito é a gente trazer pessoas aqui que tenham um bom senso crítico, científico, para dar uma informação legal.
né? Engatilhando aí já, me conta, ou do Gabriel ou do Alex, algum caso de algum adolescente ou algum adulto também que tenha chegado lá na musculação, sei lá, alguma história que vocês causo. foram desenvolvendo, evoluindo. Nossa, tem... Que inclusive, bastante, né? Eu Meu quero saber Deus. uma história. Que inclusive vocês também tiveram dificuldade de indicar para o nutricionista, porque muitas pessoas, acho que de ambos os lados, né? Eles têm um receio ou acham que é desnecessário ter um acompanhamento do nutricionista, assim como a uma gente também tem resistência, né? que incentivá-los a procurar um personal. Vamos lá, pensa aí, uma história legal. Vai lá. Cara, na minha carreira... Bom, na verdade, super obeso é muito difícil. Não tô falando de pessoas sobrepeso, tô falando de super obesos. Pessoas com 200 quilos, 180, de você ter que ir no manual da esteira para ver se aguenta o cara. Esse pessoal é muito difícil. Esse pessoal realmente tem vários pilares ali, sabe, que você precisa cuidar. Desde de parte hormonal, desde a parte psicológica, que é fundamental. Esse cara não percebe o tamanho que ele tá. Não. Ele perde Tem totalmente transtorno assim. de imagem associado. Total, um transtorno de imagem assim. A ponto de você pegar relato do cara, sei lá, perder 100 quilos. E o cara fala, nossa, tô muito murcho. Eu falo, você não tá murcho, você tá normal. Sim. Exato. E o cara perdeu a noção do tamanho da coisa, entendeu? Ele nasceu, aquilo lá pra ele é normal, E né? a aceitação, né? Sim. Então é um pessoal assim que você tem que... Cara, é criar. Eu vou até puxar um gancho aqui de um projeto que eu tinha. Eu tinha um projeto, né? Que eu adotava super obesos e eu treinava com eles legal. durante 1 ano. Então esse cara tinha que entrar no projeto, ele ficava 1 ano comigo e tinha que emagrecer o máximo que ele conseguia durante 1 ano. E só que ele tinha que bater as metas dele. Então as metas começavam muito forte, porque tinha uma margem para perder peso. Depois isso ia caindo ao longo dos anos. Só que ele só ficava no projeto se ele batia a meta. Se ele não batia a meta, por ser vergonhice, né? O cara saía do projeto. Mas a maioria ficava. Então, eu falo assim, se você pegar um super obeso, ele tem vontade de fazer atividade física? Zero. Ele tá aqui também porque ele odeia atividade física. Odeia. Como 75% da Mas população até também odeia o atividade corpo física. dele também não deixa O com corpo que dele ele não tenha, permite. né? É muita inflamação. É muita inflamação. E a cabeça dele sempre vai fazer o quê? Tirar ele dessa situação O de corpo ele Voltar pro sempre hábito quer... desconforto. Exatamente. O Ele quer corpo ele quer conforto. sempre te manter em conforto, não no conforto. E é o que eu falo desconforto. para a maioria dos profissionais. Às vezes a gente fica pensando no nosso concorrente, achando que o concorrente às vezes é uma academia ou o personal do lado. Não, o concorrente nosso, cara, é o sofá, é um Netflix da vida. É a comodidade. É tudo que abrange isso, porque isso vai gerar mais prazer para ele, mais conforto do que na academia sofrer. Sim. Então, acho que o primeiro passo para trabalhar com uma barreira dessa, com uma objeção dessa, é com carinho, sabe? É com conversa, é com carinho. Começa devagar. Você não vai salvar o mundo em uma sessão de treino. Mas primeiro tenta seduzir o cara, mostrar para ele que a atividade física é gostoso fazer. Sim. E aí você vai jogando de pouquinho em pouquinho. Na hora que você perceber, esse cara já bateu todas as metas e tá bem. Então, eu vou contar um caso meu que quando... Vou falar em termos técnicos assim, mas vou tentar simplificar também. Esse sobreobeso, quando ele começou, ele tinha 6 metros, que seria, ele conseguir velocidade de 6 na esteira. Era a capacidade máxima dele. E aí, ao longo do ano, eu fui treinando ele me entregou 14 metros no final do ano. Eu ajudei ele a levantar do sofá, quando eu conheci ele me entregou 14 quilômetros em dezembro. Nossa, Entendeu? isso é... Ele aumentou Parabéns. muito a força Nossa, muscular isso é dele. animal. Ele perdeu 100 quilos. Então, assim, além de eu ganhar um puta de um amigo, amo o cara de paixão, ele sabe quem é, se escutar o podcast, ele sabe como é de paixão. Fiz um bom amigo e eu salvei uma vida. Então, eu falei assim, com se cada certeza. profissional no país pegasse e adotasse sabe, eu tenho certeza que pelo menos ia aprender muita coisa e, consequentemente, ia salvar uma vida. Sim. Se você trabalhar 20 anos, você salvou 20 pessoas. Então o projeto é super legal. Quero voltar pro projeto ano que vem, porque nossos afazeres lá no estúdio às vezes consomem todo o nosso tempo. Mas eu quero fazer, porque é uma troca muito boa. Vale Sim. muito a pena. E Gabi, me conta então, Vamos lá. como você começou rapidamente Claro. e como que nasceu a Fixt? Vamos falar de empreendedorismo Um agora. pouco. A gente vai passeando, tá? Vai vamos lá. falando. Bom, eu comecei, na verdade, meu pai é educador. Então, Eu não sabia disso. Nem meu eu. pai é educador físico. Então, eu cresci no meio da atividade física desde cedo. Pratiquei diversos esportes. Então, vim da praia. E lá, muito bom. Um puta clima, lugar legal. Caiçara. Então, delícia. Praticar esporte ainda na praia, sem palavras. Saí de lá, vim para Ribeirão, fiz físio. Terminei a físio, fiz pós em ortopedia, fiz aprimoramento. E sempre com a ótica de vou para atividade física, né?
Não que a físio não seja, mas a minha ideia era ter todas as ferramentas, não ter limite até onde eu ia. Aí fui fazer educação física e depois fiz aí especializações em geral. Mas vamos falar um pouquinho da Fixt, né? Então, esse é breve a minha história. Como que ela nasceu? Então, na realidade, nasceu a nossa história, eu não sei a dele, mas eu posso dizer que provavelmente a gente vai se destacando nas áreas, isso de uma forma geral. Acho que o eletricista ele começa indo bem, vai lá, como o outro falou, ele comentou, aí ele viu que o volume dele de trabalho aumenta, ele chama mais um, dali vai outro, vira uma empresa e aquilo vai. E, na verdade, assim, tinha um sonho, sempre tive, tinha uma meta, falar assim, quando eu tiver 40 anos eu quero ter uma academia. Puta, isso é muito legal, é isso que eu quero pra mim. E comecei esse sonho antes, mas eu brinco que, assim, eu era um educador físico e fisioterapeuta, com um sonho de fazer uma academia, construir e vi que, gente, não é fácil. Aí eu entendo por que existem vários cursos, por que tem administração de empresa e por que tem uma série de coisas que... Empreender não é brincadeira. Claro. Então assim, a gente começa como todo mundo, você tem uma expertise e fala assim, pô, bom, eu já sei, vamos montar uma academia, montar, tá tudo certo. E aí a gente começa a passar por diversos... Isso eu falo sempre quando eu pego uns calouros assim por aí, eu falo, gente, sério, vai fazer um curso à parte sobre gestão empresarial, qualquer coisa da área da administração. Porque a gente sai da faculdade tão sem saber cru, nada. mas tão cru, né? Que o contador olha pra gente e fala assim, então, Simples Nacional, você fala Simples quem? O que é uma Meirelli? Não é assim? Agora, pro o quê? É pro o quê, moço? Não, é absurdo. Não, e assim, eu vou falar por mim, né? Você sai achando que sabe. O pior é isso. Cara, que daí o seu tombo é maior ainda. Quando você vê, você já tá com a cara no chão. Você fala, Aí você opa. montou, você tem outras pessoas trabalhando com você, você olhou e falou assim, porra, Agora vai. Só Agora decolar. eu tô grande. E aí, Eu adoro trabalhar, vai dar tudo pô, claro, eu gosto. Entendeu? Deus tá me iluminando, tá tudo certo. Deus continua iluminando, mas ele falou, cara, vai trabalhar. E pra trabalhar, vai fazer gestão. Então, hoje uma das coisas que eu me dedico bastante em cursos na área de gestão. E aí, nas mais diversas, né? Financeiro, recursos humanos, marketing eu ainda tô penando, mas vamos lá. Para isso tem bons profissionais, né? Que vão aí sempre auxiliando no processo. Mas, voltando a falar da Fixt, porque eu brinquei nós começamos essa história sempre e passamos por diversos obstáculos. Essa história da Fixt começou de outras histórias, né? Da história dele, na empresa dele, na história da minha outra empresa e da história de um outro parceiro nosso. E aí, assim, a junção aconteceu de uma maneira oportuna e nós aprendemos muito. Ninguém foi mal, mas entendemos que podíamos ser muito melhores. Então, aí a hora que a gente sentou e falou assim, vamos para a próxima fase. Vamos entender de verdade como fazer isso. Vocês uniram forças, né? Isso. Respeitando cada um o espaço do outro. Maravilha. E aí, assim, tinha um sonho. Não era só mais uma academia. Nós queríamos um centro onde a gente conseguisse integrar e atender a pessoa de uma maneira única. Entendeu? E aí a gente teve a oportunidade, inclusive, de ter vocês hoje com a gente. Muito bom ter vocês lá com a gente. E tem uma gama de profissionais hoje que consegue olhar o nosso aluno de uma maneira única. De uma maneira global, né? Exato. Isso faz toda a diferença. Então, nosso sonho cresceu, né? A gente tinha uma academia, aí a gente tinha um espaço de personal, hoje a gente tem um centro. Hoje a gente tem um centro integrado de uma equipe multidisciplinar que consegue ter esse cuidado 100%, né? E vou te falar, que é o nosso sonho também, né? Nós estamos unindo forças novamente, porque é o que o Alex estava falando. Um paciente, principalmente obeso, ele não tem a consciência de que a obesidade é uma doença, ela é diagnosticada como uma doença, e ele precisa ter acompanhamento de um psicólogo, ele precisa ter acompanhamento de um fisioterapeuta, muitas vezes, de médicos, endócrinos, etc., e nutricionistas. Ó, a gente tá com um caso né? de um paciente, isso que acontece na Fixt. Quando eu fui pra lá, eu falei pra vocês, e vou falar aqui em público, porque não é puxação de saco. Era o meu sonho trabalhar numa equipe multidisciplinar.
Desde verdade. quando eu que você sempre falou. te falei isso. E o Alex, eu conheço o Alex desde quando eu tava na faculdade. Então, assim, era um sonho pra mim trabalhar com uma equipe multi, porque graças a Deus, desde o começo eu consegui enxergar a necessidade disso pro paciente. Porque é o que eu falo para os meus pacientes. O seu sucesso é o meu sucesso. E o seu insucesso é o meu insucesso também. Eu sei que não demanda só da minha capacidade como nutricionista de que o meu paciente fique bem. Depende muito mais dele. Só que a gente quer muito que dê certo, né? Com os alunos de vocês, com certeza é o mesmo. Mas é isso, Cami. Porque Né? eu falava pra eles, eu falava assim, a gente vai emagrecer junto. Mas Porque você casa com o paciente. Você tem que comprar com o cara. Não adianta. E não é só com o Lógico. superobeso. É com qualquer aluno seu, com qualquer Com paciente, qualquer. cliente. que E a for. gente tá com um caso de um paciente, 140? 140 quilos. 140 quilos. Só que assim, E ele super precisa. disposto. Super disposto, Aceitou mas ele nossa precisa opinião, de uma puta rede de apoio, assim. Sim. Então, assim, ele tá com lesão articular, ele precisa de físio, ele tá com dificuldade de mobilidade, ele precisa de um educador do lado, senão esse cara vai machucar. Então, assim, ele precisa da Nutri, ele precisa do endócrino. Não tem como fazer sem. Hoje essa área multidisciplinar é fundamental. E eu acho que também Sim. tem que quebrar alguns egos. Entendeu? Por Total. exemplo, todos os meus alunos que chegam e falam, Alex, eu fiz um tratamento, tô fazendo um tratamento com um médico tal. Eu pego o telefone do médico, eu ligo pro médico, Eu falo, faço É isso o que nós a gente tem um fazemos paciente também. aqui em comum, assim, assado, o que você tá pensando em fazer? Porque se você não tiver um contato com o médico, com a Nutri, com o fisioterapeuta, cada um faz uma coisa, não faz nada. Exato. Você Então tem faça que uma coisa só. entrar em sinergia, Isso, né? em sinergia do trabalho. E aí sim você tem um trabalho multidisciplinar e quem ganha? É o aluno, ou o paciente, ou o cliente. Por isso Entendeu? que vai Sim. levar todo, já vai pra ficha, ele já faz tudo. Já faz tudo, até Já tem não, mas endócrino, isso. nutricionista, personal. Lógico. Não, até- Mas tudo. isso, Gabriel, Até- é genial. Porque, assim, você poder... Porque hoje ninguém mais tem tempo. Hoje a moeda mais cara do mundo chama tempo. Exatamente. Sim. Então, assim, você poder ir lá e resolver tua vida é muito bom. Quem não quer isso? Então, você para o teu carro lá, você... Igual os... Até porque a os gasolina nossos tá muito cara, É. então já Os economiza. nossos também. pacientes, eles Exato. passam comigo, vão treinar com vocês. Aí depois sai do treino de vocês, passam lá na físio. Aí já aproveita e espera um pouco, passa na endócrino, passa na estética. Sim. Não, em primeira mão, né? Né? Em primeira mão também. A gente vai ter algumas mudanças agora na Fix também. A gente quer elaborar algumas triagens também. Sim. O cara entender como é que vai ser o trabalho dele do começo ao fim. Produtos novos vão surgir também. Sim. Então, bicho, tem muita coisa boa aí. É verdade. Muita coisa boa. Pra Esse- melhorar voltando- o que a gente já faz, entendeu? Que Voltando legal. ao assunto do paciente, já um gatilho, também ele já chegou já sabendo que ele tinha necessidade de uma rede de apoio. Tá. E aí a gente desenvolveu, ele falou, não, realmente é isso que eu preciso. Mas é muito difícil o paciente ter essa consciência. Normalmente... Normalmente eles são muito A resistentes resistência e é eles muito querem grande. ou economizar pelo lado financeiro, porque isso é muito comum também, porque vamos, né? A vida hoje não tá fácil. Mas se você souber mostrar a importância que a saúde é a coisa mais importante da nossa vida e vem em primeiríssimo lugar, ele vai dar valor e sabe que aquilo é Mas aí essencial você antes gerou que valor. qualquer coisa. Exatamente. Exato. Você Não é o economiza. preço, é o valor Exato. que ele precisa, né? Eu Que falo ele- sempre, caro ou barato. Exatamente. Olha É, o preço, Discutível. olha o É preço. Na bem verdade, discutível. vale a pena. É. Ele Com cer- conseguiu entender. É Aquilo. compreender de fato a necessidade de ter uma rede de apoio para tratar o que ele tem, Exato. seja obesidade, seja uma lesão, seja um distúrbio alimentar, né? Sim. E vocês já tiveram algum caso de um paciente que um aluno, no caso, que treinava super bem, que vocês viram que tinha muito potencial, mas não procuraram uma nutricionista? Vocês já tiveram? Ah, tenho vários. Todos. Todos. Vamos. aquele- Tenho vários. Não, porque você tem que... a gente começa o treinamento, né? Então, montou o escopo, ajustou, começou e essa história vai. E aí você tá ali, sempre eu falando. acho que vocês... Você pode evoluir, Mas você procura sua sabe, nutri. É que é assim, ó, eu acho que, pela minha experiência, né, de consultório, primeiro o paciente procura o educador físico. Uhum. Antes de procurar o médico, Maioria. antes de procurar a nutri, antes de procurar o psicólogo, então nem se fale. Até o físio, né? Né? Até o físio, é. ele vai achar que ele já vai... É. Vou começar a atividade, vai resolver até minhas dores. Exatamente. Então, vocês têm um papel de
educacional na cabeça desse paciente muito grande, porque normalmente eles vão em vocês primeiro. Mas é muito legal. Não, agora eu vou fazer exercício, agora eu vou ficar saudável. Porque aí tem aquela pergunta polêmica, né? O que é mais importante? Cara, não é mais importante. Não você tem que fazer mais 100% importante. exercício, 100% dieta. São os 200% da felicidade da... Não adianta. Não, eu também não... Ninguém fica comparando. Não, esquece. Mas Os é dois aquela são coisa, né? Quantas vezes você já escutou? Falou assim, mas comer eu sei. Opa! mas é igual treinar. Eu escuto até de ladinho, assim, eu fico quieto. Acho Falo, que meu sabe. Deus. Isso eu já sei. Amiga, eu vou Já contar. tem receita mágica, né? Comer realmente todo mundo sabe, mas se nutrir É bem diferente. é muito diferente, né? Mas eu vou Não, contar então eu vou te contar um caso, então. Desculpa te cortar. Bora. A gente cansa de aula experimental. Só que a maioria das aulas experimentais, às vezes, que a gente ministra, são de pessoas ativas em outras academias. Quando a gente vai treinar a pessoa da sedentária. Então, você ir na academia e você treinar na academia é totalmente diferente. Então, assim, você pega 25% da população que está ativa, só que quantos dentro desses 20% realmente estão treinados? Seria o sedentário ativo? É o sedentário ativo. É o sedentário Uma ativo. nova classificação. Sinceramente. Não, e o cara acha que tá... Nossa, eu tô voando porque eu tô indo na academia. Meu, você tá indo na academia. E trabalha Você o dia tá inteiro treinando sentado na também. academia. Além de tudo, né? Além de não treinar bem, trabalha o dia inteiro sentado. Nem ele comentou dos matches. Existem parâmetros, né, dentro da avaliação, tanto do condicionamento cardiorrespiratório quanto os índices de força. Então, às vezes, você também pega uma pessoa teoricamente treinada e a hora que você coloca ela em avaliação, você vai entender que ela não tem os parâmetros mínimos para ser uma pessoa ativa. Sim. Aí, essa É o nova sedentário. denominação. Isso é muito legal que você falou, Gabi. Isso é muito legal, porque hoje a gente assiste também outros, né? Detalhe mais isso. Não, é muito acho legal. Você falou, porque hoje a gente vê muitas pessoas falando de tudo na internet, né? Só que as pessoas também, elas não sabem onde estão e onde tem que chegar. Então, existe vários índices, cara, em literatura para saber qual é o seu VO2 máximo, qual é o seu índice máximo de força, para a sua idade, percentual de gordura, massa magra. Explica pra galera o que é VO2 máximo. O VO2 máximo é a capacidade de oxigênio que você respira e tenta transformar em energia. Tá. Então, assim, cada pessoa tem um nível de aptidão física. Em cima dela que a gente começa. Então, foi o que eu falei. Essa pessoa tem 6 metros. Você vai pegar os 6 metros, que seria a velocidade máxima dele na esteira, e fazer vezes 3,5. Aí você chega no VO2 máximo. Beleza. Então, tem esse VO2 máximo X. Se eu trabalhar bem esse meu aluno, ele precisa melhorar esse VO2 dele. Ele precisa melhorar esse sistema cardiorrespiratório Mas já dele. conta que você coloca isso dentro dos parâmetros de idade, certo? Para você ter uma noção de assim, aonde essa pessoa tá na fila do pão. Exato, eu não vou comparar ele com uma pessoa mais velha. É como a gente faz quando você a gente tem avalia quando você a olha, taxa quando você faz a avaliação, metabólica. isso, você vai olhar aquela pessoa. Então ela tem 50 anos, ela é do sexo feminino, e aí você vai ajustar isso. Mas aí o que é legal? O que é legal aqui que eu vejo tanta gente falando, faz 3 séries de 15, 3 séries de 20. Não, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que emagrece? É condicionamento físico. Você nunca vai ver um gordinho fazer uma maratona. Se conseguir, por favor, manda um vídeo lá que eu vou dar um abraço nele, cara. Porque eu falo, porra, não é caminhando, é correndo. É correndo. Esse é mutante. 42 quilômetros correndo. Não é sobreviver aos 42, né? Fisiologicamente é impossível. Se acontecer um infarto no final... Entendeu? Então, assim, a galera pensa que é só a massa muscular que às vezes vai fazer todo o trabalho. É importante fazer o treinamento muscular. Força, né? Só que o aeróbio também é importante. Sim. E o mais legal, a musculação, ela queima gorduras periféricas. E o aeróbio queima central. Então, você que tem probleminha na barriga, que você quer diminuir, vai fazer uma porra do aeróbio. Entendeu? Porque aí, atenção, conceito HD. Entendeu? Então, assim, quanto mais condicionado você for, mais sequinho você vai ser, mais saúde você vai ter. Sim. Os hormônios tudo bonitinho. As suas células também vão estar bufando de mitocôndria. Exatamente. Então, qual a melhor maneira de você aumentar a mitocôndria para ela se dar mais gordura? Aeróbio. Através do aeróbio. Sim. Ou treino resistente. As pessoas resistem muito. Eu respondi essa aeróbico, pergunta muito. hoje no consultório. Hoje. Mas sabe por que elas resistem muito? Porque elas não querem o desconforto. Porque para você também fazer um aeróbio, para te dar uma adaptação cardiorrespiratória eficiente, liberar todos os hormônios positivos, você tem que ficar acima de 70% do seu VO2 máximo ou 70% da sua capacidade física máxima. É desconfortável. Mas as pessoas não sabem nem qual que é a própria, daí como é que mas faz aí pra que é legal. fazer... Aí eu vou criticar a minha área um pouco. Lógico. Porque eu acho que o professor ele tem que saber o diagnóstico, tem que fazer uma avaliação física. Até o nosso produto que a gente vai lançar é o nosso laboratório. Então, a gente vai fazer um laboratório onde a gente vai destrinchar esse aluno. A gente vai saber como ele está. E aí, depois, através da atividade física, a gente vai levar ele para um outro patamar. Porque não faz sentido você gastar uma grana preta, ou até pouca grana, no caso, com academias mais baratas, mas não ter resultado nenhum. Sim. Aí o cara pensa que, tô gastando, não tá virando nada, então não vou pagar.
As Exato. pessoas, Não foi seduzido e ainda teve prejuízo. Exato. Qual que é a chance dele voltar? Vai continuar sedentário ativo. A Camila falou, há Vou tempos, botar Netflix, mais fácil. a Camila falou há um tempinho atrás sobre tempo, né? Sim. E aí eu olho para as pessoas falam assim, mas eu faço caminhada. Caminhada, vamos lá. O que vocês definem a caminhada? Nossa, eu sou meio polêmico com caminhada. É. Não, mas eu entendi. Não, gente, não, mas calma, eu entendi. Não, é Tem que- porque assim, Ah, lembra que eu tenho parâmetros para ter adaptações positivas. Eu estou falando que a caminhada é ruim? não. Ok. Para quem? Isso. Depende. A Ele- palavra-chave chama-se Depende. Exatamente. Para tudo. E vou dizer um tudo. caso Individualidade. meu. Vou dizer um caso meu. Você pega, por exemplo, como que a gente sabe que a gente vai ter uma adaptação boa no nosso sistema orgânico? A gente tem que tirar o cara da zona da homeostase ali. Então, Aham. pelo menos 60% de intensidade de treino ali o cara tem que fazer. Então, vou voltar no meu super obeso, que tinha 6 metros de capacidade máxima. Metade de 6 metros, que é 50%, vão dar 3. Então, quer dizer que se ele caminhasse a 4 por hora na esteira, ele já tinha benefício. Olha só. 4 isso por Por hora isso na que é esteira. pra quem? Só que você fala, Sim. 4 por hora é pouco. Mas para um cara que tem 6 metros, é muito. Isso pode ser tanto para o obeso como um cara, por exemplo, pós-cirúrgico de coração. Sim. A gente já pegou, a gente já pegou isso que eu ia falar, a gente já pegou. O cara tinha 4 metros, um senhorzinho de 70 anos com 4 metros. Então, se ele caminhar 2, ele já tá tendo grandes benefícios. Só que aí vou ficar no 2 para sempre? Não. Nossa. Vai aumentando a intensidade Sim. conforme. Coisa Então, progressiva, né? peraí, a caminhada também não é bem assim. Ah, eu quero fazer caminhada. Pega uma rampa para você ver. Já altera. Sim. Entendeu? Eu subi essa rampa, morri. Agora tô subindo ela numa boa. Pô, você teve As consciência, eu pessoas fiz. usam sempre métrica. As pessoas, a gente tá falando de uma forma geral, né? A questão de tempo. Então, e aí eu falo, cara, você vai caminhar até onde? Que a pessoa vai, né? Comecei com 15, 20, meia hora. Mas aí as pessoas sempre perguntam, mas quanto que é o ideal eu caminhar? Aí, pra falar a verdade, nós precisamos te avaliar. Vou ser muito honesto. Mas quando eu olho pra pessoa, eu falo assim, ó, como é que você tá? Como é que você tá terminando a sua caminhada? O terreno que você tá usando, você começou a fazer variações? Se você mudar a rampa, se você mudar a altimetria, porque a gente Total. tem métrica, distância e velocidade que eu consigo. Começamos com 3, foi para 4, foi para 5, foi para 6. E aí, qual o próximo passo? Trotar? Caminhar em Sim. Ribeirão e caminhar em Peru é completamente diferente. diferente. Pô, Não precisa nem ir no você vai Peru. morrer. Você foi pra Floripa. No Peru você vai morrer É de um caminhar. sobe e desce morro, meu É, filho. Que você não tem exatamente. noção. Ou caminhar em Ubatuba. Também. E caminhar em Rio É. Preto. Exatamente. As Aquela pessoas, montanha, elas você vê. sempre buscam aquela teoria geral para todos. Nutri, qual é a melhor dieta para secar? Gabriel, qual que é o melhor treino para eu secar? Ou para eu ficar forte? Ou lá no, sei lá, em qualquer tipo de exercício, eles sempre querem uma coisa perfeita. Eles pegam essa informação e ainda tentam fazer sozinhos. Nossa, acho que Infelizmente, acho que eu respondo essa pergunta todo dia na minha vida. todos os dias nós aprendemos acho que a nós lidar com essa quatro questão, né? respondemos Porque essa pergunta todo santo Ontem eu tive que dar dia. uma aula pro meu aluno, porque ele é bem curioso e ele me perguntou. Você sabe que eu prefiro esses? eu também. Mas Eu prefiro esses do que curiosos, aqueles né? que ficam Porque fica alinhado com você. Ah, não, entendi. boiando assim, Então tá, entendeu? então vamos testar. Porque todo mundo acha também que assim, contratou uma Nutri, vai ser sucesso. Contratou um personal, vai ser sucesso. Cara, nossa área é uma área parecida muito com medicina. É tentativa e acerto. Exato. Às vezes eu monto o melhor treino pra você. Eu vejo, Mas, Alex, mas qual que é o pulo É. da coisa? É você perceber isso rápido. E aí você troca rápido. por isso que a gente faz um retorno a cada 15 dias. Você vai Nossos retornos são conhecendo, quinzenais você vai pra conhecendo. conseguir acompanhar de Exato. perto E é a assim que pessoa. funciona. Porque se a estratégia, que a gente chama isso de microciclo adaptativo. Exato. Então, se aquela estratégia que a gente traçou, se naqueles primeiros 15 dias já dá um sinal meio grotesco de que não tá dando certo, Opa. você já pera aí que não tá dando certo. E troca. E vou né? além, e vou além. Se o cara treina bonitinho, faz a alimentação certinho e tem uma boa qualidade de sono e não melhora, pode caminhar pro médico. Ah, é isso eu falo Pode ir no também. médico. Só Pode ir no tem médico. uma coisa que tem mais força do que o hábito, do que um bom hábito. O hormônio. Oxe, isso aí Se é o seu fixo. hormônio estiver desequilibrado, aí não adianta. Você pode estar treinando bonitinho, comendo bonitinho, Beleza. não vai dar Aí vamos resultado. lá. Aí Então, vamos mas lá. Aí o cara traz o hormônio perfeito pra você. E aí? Quem toma a verdade do erro? Daí a gente tem Beleza, que... mas aí não é um erro. Ô, galera, então peraí. Então, o que a mas- gente tá fazendo aqui tá errado. Vamos mudar, então, Exato. pra gente fazer Exato. algo E a gente certo. Às vezes E a a gente- estratégia que foi Exatamente. tomada não... E é assim que E funciona, a gente gente. tem que olhar pra nós e falar assim, puta, É.
Pode ser que eu tenha ajustado a estratégia Sem de ter maneira equipe, né? errada. E não Sim, tem problema. É isso. Eu preciso Não reconhecer é a meu erro. estratégia que é errada, mas é porque a decisão que você tomou para aquele organismo não, Sim, acabou exato. que não casou. Exato. E tá tudo bem. Por isso que não existe receita Porque de bolo. não Por existe isso que receita cada de indivíduo bolo. é único. Exatamente. Você vai saber se aquela pessoa que tá na tua frente oxida melhor com gordura ou com carboidrato? A não ser que você faça um né? exame, mas você não tem. Isso no dia a dia não é funcional. Não. Então, assim, De você tem. trabalho No que a gente treinamento tem, é a mesma coisa. Agora então, eu vou falar uma coisa. As pessoas precisam perder o hábito de serem imediatistas e quererem o Total. resultado a curto prazo. Não existe isso. Tanto na academia quanto na clínica, elas precisam ter paciência e entender que o profissional está ali para verdade, estudar a individualidade dele. amiga, que eu é acho sempre... que as pessoas têm que aprender a curtir o processo. É, exatamente. Essa é a Então, verdade. Mas elas não deixa- querem curtir o então, processo. O processo é engraçado, ainda mais na área de vocês. Você tá lá, a pessoa passa o fim de semana, ela foi nutricionista e tem consulta retorno na segunda-feira. Fala, caramba, fui na festa, eu bebi, eu comi, eu já nem vou na Nossa. Nutri. Não, tem gente que Não, Eu vou toma. pular mas- Nutri, eu vou só no próximo Mas é o que eu retorno. falo, Quero ver- as pessoas... errou, né? Aí daí lá, As ela pessoas só ajuda a querem. ajustar o Mas pega. eu vou quando olha, eu quero, não olha vou como então, isso é completamente sem sentido. Se você estiver fazendo certo, sabe que está fazendo certo e está vendo que está fazendo certo, para que eu sirvo? Então pra vamos lá. muita coisa. Não, então vamos lá. Não, Você eu- tem, vamos lá, tem que vamos lá. voltar para Nutri quando Não, errou. muito Não, legal. mas o ProSim, Não tudo quando bem. só acertou. Então vou dar uma dica. Então vou dar uma dica então para quem erra. Galera, não pode ficar errando sempre, óbvio, mas vamos supor que tomou um porre no sábado e acordou ruim no domingo. Domingo tem que ser o seu melhor treino. Tem que ser o seu melhor treino. Porque aí você começa a ajustar, você começa a tirar álcool do corpo, você começa a equilibrar o hormônio e por aí vai. Vai ser o seu melhor treino? Não. Mas vai ser o melhor treino que você vai fazer Tô depois capaz. daquele negócio que Sim. você fez Tô ali. capaz de entregar. Entendeu? Com certeza. Exatamente. Ali é o melhor treino. E tem que ser sua melhor dieta também. Total, Você tem que volta. hidratar direitinho, você Volta. tem que comer direitinho. Volte à Errou, volta rotina. antes. Volte à rotina Isso. Não normal. faça compensações. Volta o quanto antes pra não Aí o que ficar as pessoas empurrando. fazem? Elas cortam, primeira coisa, vou cortar o carboidrato. Aí pronto, meu Deus do céu. já catabolizou Não, um é. monte Ixi, aí- por conta do álcool. Aí pulam Pô, várias aí- refeições. Isso. E eu vou falar uma coisa. Teve gente já que foi na consulta na segunda-feira dizendo que tomou laxante pra ficar mais leve, Nossa, é pra verdade. poder Nossa. ter uma avaliação melhor. E eu, tipo assim, eu falo Não, brincando. é pior que deve acontecer. O pior de tudo Não, é é verdade. pra não. rir, mas ao mesmo tempo, isso é uma atenção para que É as pra pessoas chorar. elas precisam ter acompanhamento também. Para melhorar o comportamento delas, como que elas vão lidar com aquela situação de sair do meu plano alimentar. Primeiro que a gente orienta como sair do plano alimentar, né? Quanto, quando, com o que consumir aquele álcool, Frequência aquele disso, açúcar né? e tal. Sem Se contar você que a se gente não é permite- carrasca de ninguém, não, É. tá? E muito pelo contrário. Isso, eu peguei o costume de repetir isso nas consultas, porque eu vejo que as pessoas fazem um terrorismo com a nutricionista, porque, assim, eu não sou carrasca de ninguém. Muito pelo contrário, eu tô ali pra acolher. Nossa, então Eu tô ali pra não julgar. Então, deixa eu Eu tô voltar. ali pra conversar e entender o porquê do comportamento da pessoa. Olha, Não pra apontar um dedo. Muito legal, mas eu acho também que... Aí eu vou voltar na estratégia que você falou, porque acho que depende pra quem. Eu quero dizer assim, por quê? Quando eu trabalhava com super obesos lá, eu não podia deixar os caras escapar. Por quê? Porque talvez uma escapadinha, por causa de vícios, ele ia escapar totalmente. Mas então, tem o que formas eu e fazia? formas Não, de se exato. dizer a mesma coisa e se chegar no mesmo lugar, né? Mas aí o que eu fazia com eles na época? Bateu a meta, eu te deixo você escapar. Só que era batata. O cara fez 3 meses de dieta, bateu a meta. Na hora que ele vai zoar, você já tem noção, o cara fica acabado. Solta o intestino, dor Mas de você cabeça. sabe o que eu acho bom? Aí o cara fala, nossa, mas aí essa não, sensação, isso que é ué. legal. Quando me ligam Isso que, e não, falam mas assim, isso que é legal, Nutri, não é mais pra passei mim mal, isso. eu falo, que pena, né? Eu avisei. Mas é legal porque o cara fala assim, não é mais pra mim. Eu falo, não é mais pra você. Então, Não é mas mais aí... pra você. Essa Ele tem vida não direito te agora. pertence mais, meu Exatamente. amor. Exatamente. Saia dessa Exatamente. vida. Porque a gente tem que perceber que a gente tá lidando com Estilo de pessoas vida saudável. compulsivas, entendeu? E Não, tô falando de coisinha. completamente. E não é assim, eu vou Não, a gente estragar tá comendo... brincando, Mas isso é tão bom pra Não. engajar, ainda É. mais no processo. Eu falo, puta que pariu, olha, eu tava indo bem, deu errado. Mas, ó, É. o que eu Então, mais se eu ouço... voltar- O que eu mais ouço na consulta é, Inara, eu bebi, eu comi um doce, acabou comigo. Exatamente o que você falou. E aí a pessoa toma essa percepção, ela entende, compreende, tipo... Ela evita. Meu corpo já não aceita mais esse Exato. tipo de comportamento. Ixi, aí eu já pego o gancho. Então, a próxima vez, eu já vou pensar diferente, eu vou reduzir o consumo.
Então, É isso isso. também serve como um gatilho pra pessoa evoluir. Por isso que eu falo que eu acho começar bom. de fato Mas curtir Porque o processo que você falou. Mas é eu uma vou coisa defender vocês negativa duas, que, tá? que... Vamos lá. Sim, Por Não favor. é. Não, por favor, Vocês pode duas, defender. eu vou falar porque eu escuto. tá bom. As pessoas olham o nutricionista como carrascos da alimentação. Eu não vou poder mais comer, eu não vai vou me ter mais privar de muita prazer. coisa, né? Elas vão me privar de tudo. E vocês conseguem fazer o que um cara entenda. E vocês mostram pra ele que existe prazer sim e que eles Sim. podem comer. E então, tô aqui pra dar os parabéns, porque assim, Obrigada. muitas É isso aí. pessoas, muitos alunos aí. meus e muitas pessoas têm sempre esse receio. Eu vou fazer o quê, nutricionista? Puta, mas eu gosto de comer. Mas eu gosto de sair. Mas eu nós gosto queremos disso, que aí você eu vou- continue gostando. Sim, Então, mas mas goste mais. A ideia necessário, de ir na sim. nutricionista e ser impedido é muito latente na cabeça das pessoas. E vocês duas... Não, Desmistificamos essas teorias a gente não trabalha com isso, né? A gente trabalha com entendimento, com compreensão. com nutrição É. e não restrição. Exato. Vai, nós, Exatamente. nós temos uma aluna paciente em comum Sim. que tinha muito disso enraizado nela. É. E, cara, E ela tem um histórico de peso, né? É. Ela tem um histórico de peso desde a infância, com bullying, etc., com muita dificuldade. E aí ela criou uma carbofobia bem importante, cara, né? olha, treinava, ela era aquela pessoa que entregava sempre o que eu propunha, Uhum. mas não era... É engraçado que... É interessante que independente... A intensidade não ia. Ela não caminhava. As Ela cargas queria, não mas subiam. o corpo não acompanhava, Não. né? E eu assim, cara, você precisa disso. Pô, vai procurando. Não, e assim, sempre fazendo acompanhamentos, tá? Tô aqui pra botar fogo em ninguém. Vamos no barquinho! Não, depois eu vou Não, colocar, não, depois eu vou tá colocar. muito cedo Relaxa. pra criar polêmica. E aí, assim, puta, cara, você precisa. Aí eu sentei com a Cami e falei, Cami, você compra esse projeto? Falou, compro. E aí eu falei assim, ó, vai lá e eu tenho certeza que isso vai mudar. Pega pela mão, puxei. É mágico. É. Parece mágica, mas em 2 semanas os índices de força subiram demais. Sim. A capacidade de treino melhorou muito. E é uma pessoa que era regrada. Muito. Não é uma pessoa assim, nossa. Disciplinada, super disciplinada. Você fala assim, não, uma pessoa Não, regrada. não. Ali- Anos de treino Sim. mostrando, cara, dando melhor. Você olhava e falava assim, cara, não muda, não melhora. É. Pô, daí quando eu falei de ajuste errado, é aquela hora que você senta. Eu sento e falo assim, cara, deixa eu ir lá. Mas Como é aconteceu... que eu melhoro? Porque eu tô falhando. Se tem um nutricionista, se ela foi no médico, se tem todo o ajuste, puta, o que eu preciso Sim. entregar diferente pra melhorar? Mas é que às vezes o problema não tá com você, né? E a gente, como... aqui eu posso falar tranquilamente, os 4 são muito perfeccionistas. Gostam de entregar, de fato, aquilo que prometem, né? Para os pacientes e para os alunos. Isso aconteceu comigo também. E um educador físico da Fixt que salvou a minha pele, entre aspas. Porque foi assim, eu tava com essa paciente, ela super disciplinada, tal, nananã, e tentando ganhar massa muscular, vi tudo. Passei com a endócrino, blá, blá, blá. Tudo certo, tudo perfeito. Treina sozinha. Tá. Aí vai. E a menina não vai, Eu falava, mas gente, não é possível, o que eu tô fazendo de errado? Aí chegava em casa com essa aqui, amiga, olha o plano alimentar, olha esse caso, o que você acha? Não, tá certo. Não tem nada. O que é? Falei, mas É o caramba. treino, meu amor. Aí, de repente, me deu um tum. Aí eu peguei e falei assim, você vai fazer uma coisa pra mim. Você vai vir aqui, você vai marcar uma aula experimental e você vai treinar com essa personal aqui. Aí você vai voltar e você vai me falar quão diferente é o treino dessa pessoa com o seu. Eu não tô falando de treino, de ficha de treino. Sim. Eu tô falando do quanto que você sentiu a musculatura e intensidade de treino quando você tá treinando sozinha e quando você tá treinando com essa pessoa. Se você chegar pra mim e falar assim, Camila, foi diferente porque eu tava ali com alguém, eu fiz uma repetição a mais, porque tinha alguém ali gritando no meu ouvido. Mas, tipo, nada demais. Beleza, aí eu realmente vou jogar a toalha, falando, não sei o que tá acontecendo. Agora, se for muito diferente, eu já sei onde tá o erro. Mas foi dito e feito. Ela foi, treinou com a personal na Fixt, ela olhou pra mim e falou assim, não, eu vou pedir um atestado, porque hoje eu não vou trabalhar. É isso. De Ela morta. achava que treinava. Ou seja, não era a minha dieta que estava errada. Era o Não, tá estímulo errado. de treino dela que estava errado. Ela não ia hipertrofiar nunca. Mas vamos puxar um gancho que você falou também. Nossa, esse é massa, hein? Olha o foguinho no parquinho. Cara, saiu um estudo em Harvard agora pela parte de nutrição que eles pegaram 2 grupos. Separaram um grupo que treinava e comia só proteína
e um grupo que treinava e comia só carboidrato. O que foi legal? O grupo que comia proteína aumentou 1,4 a massa muscular. E o grupo que comia carboidrato aumentou 1,7. 1,7. Quer Vamos dizer comer que é carboidrato, melhor? galera? Os dois. Os dois são bons. Então, como os As pessoas dois? só ficam Agora, franguinho. agora que eu achei onde vocês entram, que isso é sensacional, é o tipo de carboidrato. Sim. Exato. E aí, mesmo assim, se você pegar que uma molécula de carboidrato tem 4 calorias e uma molécula de proteína tem 4 calorias, o etanol tem 7. Sendo que a gordura tem 8. Então, peraí, tá muito mais próximo da gordura? Então, não posso comer carboidrato, mas álcool eu posso beber à vontade. Beleza, aí o álcool ainda é catabólico para massa muscular. Peraí, então você está jogando toda a sua estratégia onde? No lixo. Exato. Então, peraí, gente, o problema não tá no carboidrato não, meu. Sim. Não tá mas não. aí, Exato. quando ele bebe o que ele quer fazer no outro dia, Não, né? comeu carboidrato, Mas né? Ou de senão ele já onde vai pra vem? balada, ele já nem Mas, come ó, o carboidrato que eu vou quero beber. deixar, De onde eu quero vem deixar uma esse medo do rapidinho, carboidrato? Eu quero deixar uma coisa bem explícita e gravada aqui, Registrado, hein? ó. registrada. Entendam uma coisa, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, pessoas. Músculo, construir músculo é igual construir uma parede. A proporção de tijolo e cimento tem que ser correta. Não adianta você colocar mais tijolo ou mais cimento ou uma coisa menos a outra. Vai dar certo se você colocar a proporção correta dos dois. Senão a parede cai. O músculo é a mesma coisa. Não adianta você ficar enfiando proteína e não colocar carboidrato. Não, é um equilíbrio. É o equilíbrio dos dois. Lógico, de várias outras coisas, mas didaticamente falando, não tem como fazer uma coisa sem a outra. Perfeito. Isso tá falando da parte orgânica da coisa, né? Você Sim, come e você precisa comer carboidrato e proteína para hipertrofiar. O segmento é se esse músculo tá carregando, se esse músculo tá fazendo cada vez mais uma carga de trabalho maior. Exato. Se esse músculo fazer cada vez mais uma carga de trabalho, pode ser proveniente de carga, peso mesmo, ou de volume, ele vai mudar. Ele vai criar Agora, uma não adaptação. adianta querer fazer... Então, mas é isso, as pessoas, resultados as diferentes pessoas, fazem a as mesma pessoas coisa. ligam Não tem como. esse resultado ao quê? A ingesta proteica. Às vezes o cara quer antecipar, não quero ir pra musculação, não quero ir pra crossfit, começar a fazer aeróbio, eu vou comprar uma bicicleta ou eu vou começar a correr. O cara quebra. Porque para você correr, para você fazer um esforço aeróbio, você tem que ter uma capacidade mínima de força. Aí o cara vem com dor no joelho, o cara vem com dor no tornozelo, aí o nosso setor de fisioterapia ganha muito dinheiro lá na Fix, beleza. O cara vem quebrado pra gente. Aí eu tenho que explicar pro cara, calma, vamos fortalecer Então, mas primeiro a aí musculatura, essa briga. preparar você pro aeróbio, Essa aí é você a vai pro briga. aeróbio. Como é que eu faço? Porque assim, É. ele não... mas eu não gosto de musculação. Então. Não é questão de gostar. Existem Aceita que coisas gosta. na vida adulta Que que aceita que você dói tem que menos. entender que você vai precisar fazer, mesmo não gostando. Comer brócolis, alface, Nossa, a carne, Olha, fazer exercício físico, falei, tomar água, eu falei uma pagar dessa para um boletos, paciente inclusive. esses dias. Eu falei, olha, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente trata de uma criança que está introduzindo a alimentação, a gente toma, né, algumas coisas. A gente faz uma sopa, a gente processa, a gente põe um hambúrguer nutritivo com brócolis, cenoura, tá no meio, porque a criança tá aprendendo os sabores, entendendo, né, o que é aquilo. Agora, você pega um adulto, um marmanjo, que fala que não come legumes. E aí, ele quer que você dê mirabolâncias para ele comer. Desculpa. Adultinho. Existem preferências Né? alimentares. Vai botar missão. Adultinho, Mas gente, você tem que vamos ter lá. consciência eu da também não gosto necessidade de da acordar nutrição. todo dia cedo para trabalhar, não. Mas eu tenho boleto para pagar, Mas isso é muito eu tenho que falou. acordar. Sabe por quê? Legumes é a mesma coisa. Tem coisas que a gente tem que dar uma... Isso está acontecendo com a geração jovem de hoje. Total. Jovem. E a gente já chegou a mandar aluno embora para casa. Porque não queria Não tinha fazer comido. não queria fazer o que a gente mandava na aula. Ah, não, tá doido. É sério, tem uma aluna minha que eu Mas, mandei embora pra gente. casa. Eu falei, na hora que você chegar na sua casa, sua mãe vai me ligar. Aí eu falei pra ela, por quê? Eu falo, porque você paga academia pra sua filha não quer treinar, não quer fazer o que eu peço, e não é assim que funciona. Imagina. Que isso. Ai, gente, isso Não é é assim uma que falta de funciona, respeito não é o que você até, quer né? fazer, é o que Mas você o que o- precisa fazer. O Colex Sim. comentou da construção gradual, né? Do sair do sofá e começar a atividade de forma gradual. Guarda uma coisa. O sedentário, o independente, não sei se esteja, o gradual dói. O gradual cansa. E sabe o que é o triste de tudo isso? É que você chega ao final daquele primeiro mês perfeito, você olhou no espelho, Não tem mudança. você não atingiu nada. Aí você fala, caramba, um Mediatismo, mês né? inteiro eu saí do sofá, eu me dediquei. Falei que ia mudar de vida, deu 30 dias, me olhei e falei assim, porra, mas nada mudou? É. Falei assim, calma, meu. Por isso é uma construção. Poxa. Sim. E não é porque você suou, você se esforçou, chegou cansado, ou ficou dolorido, ou foi difícil, que
que aquilo ia ser. Então é uma a mesma métrica coisa que injusta. trabalhar. Pode até ser. Ó, a mesma Você leu coisa meu que trabalhar. Você é assalariado, você vai lá todos os dias das 8 às 18. Das 8 às 18, acorda com fome, vai trabalhar de saco cheio, se você não gosta do que você faz. E aí vai lá, trabalha, e no final do dia, sua conta está igual. Aí no dia seguinte, igual. No final do mês, não é tão igual na academia. Mas vamos pensar em um período, então. Depois de um período de esforço, dedicação, Exato. paciência, Engolição de compreendendo, sapo. fazendo o que você às vezes não gosta, Isso. porque dentro de um emprego você também precisa fazer coisas que você não gosta, você vai ter seu salário. E ele vai evoluir gradualmente, porque você vai ganhar aumento. Então, Se você você também fizer vai o ter que isso na nutrição. precisa fazer. É. Lógico. E sabe É. que eu acho que o esporte, ele ensina muito isso. Eu falo que se um dia eu tiver filho, meu filho vai nascer dentro do esporte igual eu, igual a Camila, igual a todos nós. Por quê? O esporte ensina isso, a dedicação, a constância, a Disciplina, persistência, né? E a humildade A também. humildade, coisas que as pessoas sedentárias, inclusive as sedentárias ativas, que a gente comentou antes, não têm e têm mais dificuldade em lidar com essa, entre aspas, obrigação, com esses obstáculos na vida, tanto no trabalho, que isso se arrasta também, né? Sim. O esporte, ele traz a filosofia ali de tudo para outras áreas da nossa vida, inclusive na relação entre a família, né? Você respeitar o próximo. Por Sim. exemplo, Respeitar todos os a esportes, hierarquia. a hierarquia, que Tem é o tudo que você isso. passou lá na academia, né? Não é questão de ser. Você foi bruto. Não é isso, cara. Não. é isso. Meu, tá me pagando pra fazer um bom trabalho? Deixa eu fazer um bom trabalho. Faz o que você tem que fazer só. Você tem que escovar os dentes todo dia? Você tem que Na tomar banho todo verdade, dia? Meu, é faz uma o negócio troca, certo. né? Se Na propõe verdade, é fazer. uma A troca. vida é ué. uma troca. Tudo. Gente, infelizmente, eu vou ter que encerrar o nosso Ah, papo. não. Vou agradecer novamente, agora com mais calma, os nossos patrocinadores. Que, assim, muita gratidão, muito obrigada mesmo. Incluindo vocês. Incluindo Que vocês. isso, eu que nosso agradeço. time É da uma Nosso honra. estúdio maravilhoso. Muito obrigada por doarem o tempo de vocês. Eu sei que vocês são lotadaços de alunos, cheio de coisa para fazer e cederam, além do patrocínio Master, o tempo de vocês. Muito Não, e o obrigada. tempo, a dedicação para trazer informação de qualidade para as pessoas, Com né? Que é o nosso certeza. objetivo. Meninos, na verdade, nós agradecemos, Sim. tá? É uma honra estar aqui com vocês. A gente deseja também todo o sucesso do mundo pra vocês Muito com o obrigada. podcast. E precisando da gente tá aí, a gente vem de novo. Opa. Problema nenhum. Com certeza, vamos que esticar. isso. Vamos colocar agora assuntos pontuais. Vamos falar sobre agachamento, que é muito polêmico. A gente falou até pouco de Sobre- empreendedorismo, se for ver, né? Mas Tem porque muita a gente coisa Mas pra é falar. porque Quem junta entra o no pessoal treinamento, esquece. pessoal da saúde, é um não dá. terror. Então, pessoal, muito obrigada, Guber, por estar presente aqui com a gente. Eu queria ter abertos aqui, que deve estar mandando. É muito bom. É verdade, ninguém comeu paçoca, né? Mas, gente, vocês não têm noção quanto isso aqui é bom. Isso aqui eu belisquei Nossa, tudo, ó. eu os também. snacks da Body Body Shop. Shopping, tá? Da César Vergueiro, maravilhosa. Farmácia Galileus, Nossa super inclusive. parceira. Obrigado. Isso é pra vocês. Obrigado. Um presente. Cuidando dos meus fitoterápicos com meus Obrigado. pacientes. É, nós ó. esquecemos de falar Pode no fazer- início da Madame propaganda. Lavande, uma empresa maravilhosa que nasceu agora. Verdade. Com peças Obrigado. incríveis, confortáveis. Acessem o Instagram pra vocês darem uma olhada. E sobre a nossa produção também, que cuida do nosso cabelo, da nossa maquiagem. Pagnoli, salão de beleza. Da nossa roupa maravilhosa também, a da das Du. E, lógico, o nosso Danilo. querido maestro Tá aqui nos acompanhando. da Tio Prospect, que fez tudo isso aqui ser possível junto com a gente, faz o nosso background, aguenta a gente, né? Aguenta as brigas. Mentira, a gente não briga. Só de vez em quando. Porra, perfeito. Gente, muito obrigada. Até o próximo episódio com Fiquem atentos, hein? De Frente, De frente com com as as Nutris. E não se esqueça, por favor, de curtir, compartilhar pro seu coleguinha. E se inscrever no canal, por favor. É muito importante para nós que vocês se inscrevam e mandem para os amiguinhos, compartilhem essas informações de qualidade, tá bom? Isso aí. Fique atento, vão sair muitos episódios interessantíssimos. De frente com, as Nutris. Deu certo aí? Agora Beleza? Agora deu, né? A gente tem que incentivar, né, Tem, Danilo, pra tem. curtirem. Tem E que se o povo não incentivar. curtir? Se o povo não curtir, eu espero que você morra, né?
que o seu dedo caia. Se você não curtir, você tá no meio do treino. Você passa mal, você vai vomitar. Meu Tá? Deus, A que sua horror. dieta vai pro saco. Ou você vai emagrecer tudo que você ganhou, ou você engorda tudo de novo no final de semana. Isso que vai acontecer se a galera não curtir a Cara, bagaça. volta lá, deixa eu gravar de novo. Eu espero que você curta. Isso. Curte, hein? Então é Pelo isso. amor de Deus.